Mas agora, falando de aterramento, a gente não poderia deixar de falar dos esquemas de aterramento. Esses esquemas de aterramento são pré-definições das nossas instalações elétricas. Nós dimensionamos o condutor de terra, né, o condutor de proteção, né, condutor de terra, condutor de proteção, mas a gente não entrou no mérito de falar sobre os esquemas de aterramento. E temos vários esquemas de aterramento, cada um com sua utilidade. Fica mais prático quando a gente vê os desenhos, porém eu já antecipo o seguinte, ele tem basicamente duas letras. A primeira letra ela vai informar se eu tenho um ponto aterrado no meu sistema, logo na entrada da energia, né, na alimentação, ou a minha alimentação é completamente isolada da Terra, ou então ele tem uma impedância muito grande. A segunda letra ela vai dizer se eu tenho meus componentes, a massa dos componentes estão diretamente aterrados, independente da minha alimentação, ou eles têm um condutor comum que vai vir como referência da minha tensão, da minha fonte de alimentação. E complementando essas duas letras, eu vou ter o S ou C, que o S vai indicar se eu tenho as funções, o condutor de proteção vai ter as mesmas funções de nêutron em separado da de proteção, ou vou ter um condutor único com as duas proteções. Nós vamos para os gráficos, para os desenhos, né? Para os diagramas, que aí fica mais fácil esse entendimento. Vamos falar primeiro sobre o esquemas TN. Olha lá, TN, as duas letrinhas, T e N. O que é que significa sistema TN? O sistema TN, eu tenho um ponto de alimentação vai estar aterrado e as massas vão estar ligadas através de condutores de proteção. Só que eu tenho três variantes desse meu esquema TN. Eu posso ter o esquema TNS, TN eu vou pular por debaixo, TNC e o TNCS. O TNS, eu gosto desse S que eu sempre memorizo como separado. A minha instalação ele tem dois condutores, um de nêutron e um de proteção. E eles são completamente distintos. Ou eu posso ter o esquema TNC, que eu lembro aqui como comum. Então eu vou ter um fio só, onde vai ter a função de nêutron e a função do condutor de proteção. Ou eu posso ter um esquema misto, onde em um momento da instalação ele é comum e a partir do momento da instalação ele começa a ficar separado. Mas vamos novamente mostrar os diagramas para ficar melhor o entendimento. Essas três imagens são exatamente as imagens da NBR 5410. Você vai encontrar exatamente esses diagramas nesta forma. Onde eu tenho aqui o diagrama do sistema TNS, TNC e o TNCS. A identificação de PE, só para ilustrar, ele vem da terminação em inglês, P e o E. E eu já escutei algumas pessoas falando de protetor, como é que foi? Protetor de eletricidade, proteção elétrica. Vários nomes trouxeram para esse PE. Mas esse PE nada mais é do que ele é oriundo dessa terminação em inglês. Tá? Vamos começar pelo sistema TNS. No caso do sistema TNS, ele tem o condutor neutro e o condutor de proteção distintos. Observe o seguinte. T quer dizer que eu tenho um elemento a minha fonte ela está aterrada em algum condutor dela, no caso o condutor neutro. Percebe que o condutor neutro ele está diretamente conectado com o meu eletrodo de aterramento, ele tem uma conexão direta. Então o meu neutro, né, a parte da fonte, ela está aterrada. E para minha instalação também passa um condutor exclusivo de aterramento, onde ele não tem, são dois condutores que partem do meu quadro elétrico distintos. Um condutor é neutro e outro é o condutor de aterramento. Então nas minhas massas eu vou encontrar, isso aqui são exemplos de massas de componentes elétricos trifásicos, né? Mas podia ser muito bem monofásico, quando eu tenho aqui passando três fases, o neutro e o aterramento, um condutor de aterramento. Nesse caso é só um componente trifásico sem neutro e eu tenho aqui a minha massa aterrada. Nesse desenho, nesse esquema, talvez fique melhor da gente visualizar. Eu estou representando um equipamento elétrico trifásico, tá? Poderia ser um equipamento monofásico, então está chegando as três fases do meu componente. Fase R, fase S e fase T. Está aqui, está energizado nas três fases. E eu preciso do neutro, então o meu neutro vem diretamente da fonte, meu neutro está aqui no meu equipamento elétrico. E eu vou agora aterrar ele, a minha carcaça, né? Essa aqui é a parte metálica, esses fios estão dentro do componente elétrico dele.
E eu tenho a minha carcaça metálica. Imagina uma máquina de lavar, onde eu tenho os motores aqui dentro. E eu tenho a carcaça onde você bota a mão, você tem um contato direto com ela. Eu vou aterrar a minha carcaça por um condutor de proteção exclusivo, completamente dependente do neutro. Ele vai lá direto para a minha haste de aterramento. E a minha fonte ele tem um neutro também aterrado no mesmo ponto lá da minha haste de aterramento. O que acontece se eu tenho um defeito no equipamento desse? Nesse exemplo, eu tenho uma dessas fases, essa fase exclusiva, ela está com um defeito, descascou o condutor, aconteceu alguma coisa e esse fio encostou na minha carcaça. O que é que vai acontecer quando ele encosta na minha carcaça? Ele vai encostar no meu condutor de proteção, que é independente do meu condutor de neutro, e esse meu condutor de proteção está diretamente aterrado no mesmo ponto em que a minha fonte está aterrada. No caso, se eu tivesse o encontro da minha fase com o meu neutro, eu tenho uma corrente de curto-circuito. Nesse caso, é a mesma coisa que vai acontecer. Eu encontro a minha fase com a minha carcaça, essa minha carcaça está aterrada, então eu vou ter uma corrente de curto-circuito nesse ponto, porque o ponto onde meu aterramento, meu controle de proteção está conectado é o mesmo do aterramento do neutro da minha fonte. Eu vou gerar um curto-circuito e o que vai ocorrer nesse ponto? O meu dispositivo aqui, o meu disjuntor, ele vai perceber uma corrente de curto-circuito e vai abrir o sistema. Ou seja, o meu esquema TNS, em um defeito de equipamento para a carcaça, o meu disjuntor vai atuar. Então, eu vou ter a minha proteção já por conta só desse toque. Isso aí já é uma grande vantagem nesse ponto. Defeitos internos em relação à massa provoca corrente de curto-circuito independente do valor do aterramento da fonte de energia. Então, o meu dispositivo de proteção ele vai operar, o meu disjuntor vai desarmar aqui. Outra vantagem é que quando eu aterro diretamente, eu tenho um aterramento da minha carcaça, eu garanto que eu vou ter o mesmo potencial de 0 volt. Se eu tenho uma pessoa tocando nessa massa metálica, com defeito ou sem defeito, o meu potencial aqui é 0 volt. Eu não vou ter corrente percorrendo por ele. E por fim, como eu tenho dois fios separados, você sabe que as minhas fases desequilibradas provocam perturbações no neutro. Harmônicos promovem uma corrente harmônica percorrendo o neutro. E o meu condutor de aterramento não sente nada disso. Ele só percebe, ele só sente a corrente de defeito, a corrente de curto-circuito, quando eu tenho um defeito no meu equipamento. Essa é a grande vantagem do meu esquema TNS. Porém, a gente tem outro esquema também válido pela norma, que é o chamado esquema TNC. No esquema TNC, o condutor de neutro e o condutor de proteção eles têm a mesma função. É como se eu tivesse só um neutro. Ele é chamado agora de condutor PEN. O neutro está aterrado, o condutor de proteção está aterrado, só que é um fio único que sai do meu quadro geral. Esse condutor ele é exclusivo para neutro e também pode ser utilizado como aterramento. Olha aqui. Nessa massa agora ele desce o meu neutro e outro condutor, ainda derivado do mesmo fio, vai servir como aterramento para o meu componente elétrico. Vamos olhar no nosso exemplo também desta forma. Esse é uma visualização de um equipamento elétrico trifásico, na qual eu tenho só um condutor vindo da minha fonte, que ele representa a proteção e o neutro. Então, mesmo o condutor serve para energizar meu equipamento, fonte do meu equipamento, e esse condutor estou derivando e indo em contato com a carcaça, porque ele vai ter a mesma função do aterramento. O que acontece num curto-circuito? Acontece a mesma coisa. Se eu tenho um defeito nesta fase, encosta na minha carcaça, a minha carcaça está aterrada, esse condutor está em contato direto com o meu condutor de neutro, porque é um condutor único, e o meu sistema vai ver uma corrente de curto-circuito. O meu disjuntor geral ali provavelmente vai desarmar pela corrente de curto-circuito e meu componente está protegido. Porém, imagine o seguinte, que o meu condutor PEN ele foi rompido. Ele cortou, ele quebrou, aconteceu alguma coisa. Olha o que acontece se eu tenho uma carga monofásica. Eu estou chegando em uma fase, na minha carga, e eu estou chegando com o meu neutro na minha carga. Esse exemplo é muito bom de uma lâmpada. No momento em que eu não tenho mais o neutro, tá? Não tenho mais o neutro,
essa minha carga monofásica, a fase, né, o circuito é sempre um circuito fechado aqui internamente, vai energizar o meu condutor neutro até o ponto de rompimento. Então esse meu neutro deixou de ser neutro e começou a estar energizado pela minha fase. Quando eu faço isso, imagine o seguinte, eu usei o meu neutro, que é PEN, que estava aterrado, para aterrar a minha carcaça. Só que agora, como eu tenho a minha fase energizando o meu componente e o meu condutor partiu, a minha fase chegou aqui, passou, continuou pelo meu neutro, agora virou uma fase, e agora essa fase está derivada, eu estou colocando a minha fase na carcaça e a minha carcaça está energizada. Eu vou fazer com que um componente de funcionamento normal dê choque no usuário. O usuário vai morrer quando botar a mão aqui. Então esse aí é um grande risco quando você usa um condutor PEN para a sua instalação elétrica, apesar de permitido por norma. Então vamos às vantagens. É a mesma do TNS referente à corrente de curto-circuito, ele vai desarmar. Mas a desvantagem é porque ele não mantém o mesmo potencial. Além da questão de ter a extensão de fase transferida para a massa, se eu tiver um rompimento do meu condutor neutro, a outra é que eu tenho um desequilíbrio de fase, então eu começo a ter tensão nesse meu neutro, correntes harmônicas passando nesse meu neutro. Com isso, eu não garanto que o potencial nessa minha carcaça seja de 0 volt. Eu posso ter uma tensão perigosa aqui nesse ponto quando eu faço esse tipo de instalação. E por fim, eu posso ter agora um sistema onde eu tenho um conjunto, né? um conjunto dos dois esquemas. Nesse caso, a minha instalação começou com um condutor único representando neutro e terra. E a partir de um certo ponto da minha instalação, visualiza esse certo ponto um quadro elétrico com barramento de neutro, onde esse barramento de neutro eu derivei e criei dois barramentos. E eu chamei um de terra e outro de neutro. E a partir desse ponto, ele se tornou um esquema TNS. Então, esse conjunto eu chamo de esquema TNCS. Não existe TNSC, que muita gente fica falando. Não existe. O que existe é um esquema TNCS. Principalmente porque no momento em que você faz esta derivação, esse ponto de separação, você não pode mais unir em nenhum momento mais à frente a minha instalação. Mostrando aqui de novo o nosso exemplo, eu tenho nesse momento aqui a minha instalação, onde ela partiu como um condutor único, né? Eu posso ter algumas conexões aqui aterradas pelo protetor único, e em alguma parte da minha instalação eu separei em neutro e condutor de proteção. Outra variante do esquema TNS não é que eu juntei e separei de novo, né? Até um instante da minha instalação eu só tinha fase e neutro, não tinha aterramento. E a partir de um certo ponto eu chamei isso de proteção de condutor PEN. Eu aterrei mais à frente a minha instalação e a partir desse ponto eu consegui considerar como condutor PEN. Vamos voltar aqui, eu passei demais, deixa eu ver. Agora, valendo. Estou trazendo apenas os termos da NBR 5410, na qual ele expressa exatamente o que eu falei para vocês. Se em qualquer ponto de instalação as funções de neutro e condutor forem separadas, né, não se admite que o condutor neutro, a partir desse ponto, venha a ser ligado a qualquer ponto aterrado da instalação. Tá? E aí ele fala a questão do quadro elétrico. Nos pontos de separação deve ser previsto terminais, barras distintas, devendo o condutor PEN ser ligado ao terminal, e o condutor PEN pode derivar de mais ao condutor, assim como mais no condutor elétrico. Então, assim, eu tenho que ter um quadro elétrico. Eu não posso simplesmente pegar o fio aqui, fazer uma derivação e dizer aqui, não, agora estou separado. Não é. Eu estou fazendo a instalação a partir de um quadro de distribuição, de um quadro elétrico, que eu faço essa variância. E só destacando novamente, eu tenho aqui, referente ao condutor TNC, até a própria NBR 5410 não admite se a minha instalação tiver um condutor de neutro, né, condutor PEN com uma bitola menor do que 10 mm². E, por fim, apresentamos então todos os nossos esquemas TN. Podem ser TNS, TNC e TNCS. TNS, o neutro está separado. TNC, o neutro é comum.
com terra. E TNCS eu tenho o condutor de neutro junto com terra, fazendo o condutor PEN, e alguma parte do momento da minha instalação eu separo. E daqui para frente eu não posso mais unir. Agora, referente à sensibilização do DR. Lembram que no curto-circuito não, no defeito que eu tenho nesse componente, o meu disjuntor vai ver uma corrente que passa de curto-circuito, passa pelo meu componente e retorna pelo aterramento, que é o mesmo neutro. No esquema TNCS eu também tenho isso. Eu vou ter um problema, um defeito nesse ponto. E aí o que ocorre? A corrente vai passar por esse componente, vai voltar pelo aterramento e voltar pelo neutro, que é o mesmo terra. Se ocorrer um defeito nessa massa, a corrente de curto-circuito passa por ela, vai pelo aterramento, volta, e aqui nesse instante identificou como neutro e terra, como neutro e aterramento, né, e proteção, e segue em condutor único. O meu DR ele olha a corrente que entra nas fases e a corrente que volta pelo neutro. Se eu tenho um defeito no esquema TNS, a corrente de falta volta pelo aterramento e vai para a minha haste de aterramento, meu eletrodo de aterramento. O meu DR vê que uma corrente entrou e ela não voltou pelo neutro, ela voltou pelo aterramento. Então, com isso, o meu DR vai atuar. Nesses dois esquemas não vai acontecer isso. Se eu colocar o meu DR para olhar a corrente que entra nas fases e a corrente que volta pelo meu neutro, em qualquer defeito no meu equipamento aqui, que a conexão esteja aqui, a fase esteja energizando a minha carcaça, o meu dispositivo de atuação vai funcionar, mas o meu DR não vai funcionar porque a corrente que entra é a mesma corrente que sai. Ele não vai atuar nesse ponto, ele não vai proteger a minha instalação, nem no esquema TNC, nem no meu esquema TNS.